Olá pessoal, então esse é mais um de nossos vídeos da série de dicas sobre a utilização do Gradle, software que a gente utiliza para fazer as análises no nosso curso de métodos quantitativos. Eu sou o professor Dave Oliveira e vamos começar. Então, inicialmente o que a gente vai nesse vídeo abordar é uma apresentação inicial do Gradle, tá? Esse é o software, o Gradle, tem essa interface aqui. E ele pode ser obtido nesse site aqui, ó, no link do gradle.sourceforge.net, tá? Então, existe o link aqui, ó. Existem versões para diferentes sistemas operacionais, para Linux, para Windows, para versões de sistemas operacionais da Apple. Então, eu vou colocar a opção aqui de Windows, tá? Então, nesse link aqui de Windows 32, você consegue obter os arquivos de instalação para instalar na sua máquina, ok? As versões, a última versão, tá? E as versões devem ser aqui as mais estáveis. Aí tem diferentes, né? Tem o arquivo.zip, tem só o executável aqui de instalação, né? Tanto para 32 bits quanto para 64 bits, a depender da versão do sistema operacional que você está usando na sua máquina. Então, ele, uma vez obtido e instalado na sua máquina, ele tem essa interface que é apresentada aqui, tá? E ele tem uma série de funcionalidades que a gente vai abordar ao longo dos vídeos de dicas. Hoje a gente vai falar sobre a leitura de dados, tá? E o cálculo de correlação entre variáveis, tá? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com um arquivo de dados para organizar, para armazenar os dados, chamado arquivo.csv. Esse arquivo, na verdade, é uma tabela, tá? Que pode, em arquivos de planilha, né, como o Excel ou qualquer software do OpenOffice, vocês conseguem salvar, tá, arquivos de tabela, de planilha, como arquivos.csv. É só importante checar a questão do que é o separador, né? Veja que as células aqui ou os elementos da minha matriz, ou se a gente considerar da nossa tabela, eles são separados sempre por vírgulas, 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 e cada linha, né, tem uma informação aqui sobre uma linha da nossa tabela. Nesse caso aqui, esse arquivo, ele tem ele tem 4 colunas, vão ter 3 variáveis, tá? 3 informações de variáveis, a primeira variável, a segunda variável, a terceira variável. Essa primeira coluna, geralmente é um indexador aqui, né, só para constar o número da linha que é associada àquele dado, mas no nosso caso, no nosso contexto, a gente vai desconsiderar, tá? A gente não vai utilizar esse dado na leitura. A gente vai ler no Gradle, mas não vai utilizar aqui para fins práticos. Então vamos proceder à leitura desse arquivo. Para fazê-lo, então eu tenho a interface do Gradle. Para fazer a leitura dos dados, né, ou carregar os dados para dentro do Gradle, da seção, eu vou na opção Arquivo, Abrir Dados, e a gente vai abrir dados de usuários. Existem alguns arquivos de exemplo aqui, que ele fornece, né, na instalação ele instala conjuntamente, bem como aqui os arquivos temporários, né, os arquivos anteriores que você lida, eles ficam disponíveis para serem abertos diretamente, se você quiser. Eu vou na opção de arquivo de usuário, que a gente vai adicionar. Então, nos arquivos de usuário, eu vou na pasta que está armazenada o meu conjunto de dados. Nesse caso, o arquivo -dados aqui, ó, que é o que a gente está interessado. Então, eu vou clicar aqui na opção e ele vai carregar. A primeira opção aqui, ele faz uma pergunta se você quer trabalhar com os dados como série temporal, tá? Ou dados de painel. A gente vai optar por não, tá?
Existem aprofundamentos, né, de modelo de regressão, né, métodos mais elaborados, principalmente quando se aborda séries temporais e análise de dados em painel, que vão exigir a informação das datas, né, se os dados têm algum tipo de série ordenada. A gente aqui, no nosso caso, a gente não vai estar interessado nisso, tá? Para nossos fins de aplicação. Embora alguns dos exemplos a gente use séries temporais para obter os dados, a gente vai desconsiderar essa informação. Ela é importante de ser considerada na análise, mas para fins de exercício didáticos a gente não vai considerar essas informações como série temporal. Então eu vou na opção não. E aqui ele tem apenas um pequeno relatório, né, da leitura dos arquivos, informando sobre o número de dados que foram lidos, né, nesse caso são 50 observações para cada variável, as variáveis, né, nesse caso x1, x2, x3, né, número de variáveis, que são 3. Você vê que ele coloca 4 colunas, né, e 3 variáveis, porque a primeira coluna ele vai desconsiderar como sendo uma variável. Então eu vou fechar, né, esse relato está colocado aqui. E aí eu tenho as variáveis. Tem essa const vai ser relacionada àquela contagem, né, aquela ordem cronológica das variáveis. E eu posso mostrar as variáveis. Se eu selecionar elas aqui, ó, eu posso mostrar o arquivo de tabela. Menos o const não vai aparecer aqui. É só... Então eu venho com o botão direito, clico com o botão direito e venho aqui em mostrar valores. E aí os valores, ó, com as respectivas linhas, eles são exibidos aqui, todos os 50 dados que foram carregados. Tá? É preciso trabalhar com estatística descritiva. Se eu selecionar um individualmente, eu posso trabalhar com várias informações, a distribuição de frequência, no nosso chamado histograma, estatísticas descritivas, a média, a variância, desvio padrão, amostral, moda, enfim, algumas estatísticas, ó, que ele apresenta. Nesse caso aqui, a média, mediana, mínimo, máximo, o desvio padrão amostral, coeficiente de variação, enfim, e algumas estatísticas aqui, ó, os percentis, né, 5 e 95%, e assim por diante, algumas informações de estatísticas descritivas individualmente para cada variável. Além disso, eu posso mostrar a distribuição de frequência também, né? Eu posso, claro, editar os valores também, né? Se eu quiser modificar os valores, não é o meu caso, mas eu posso mostrar a distribuição de frequência. E aí é a construção do histograma, né? Você pode customizar, né, a forma como você faz, como você obtém, e pode adicionalmente mostrar também contra a distribuição normal, né, nos seus dados, para verificar se ela está batendo. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Então, eu tenho o histograma do conjunto de dados com aquela parametrização, é o número de classe, você pode definir, existe um padrão default, né, as amplitudes de classe que automaticamente vão ser definidas também. E aqui eu tenho o meu histograma e já tem a distribuição normal equivalente, considerando a média e a variância associadas, tá? Então, é uma informação bastante útil aqui, né, para a gente checar se adotar normal como modelo para os meus dados é uma hipótese plausível. Ele apresenta resultados de teste aqui, mas a gente vai desconsiderar isso por hora. Ok? Então, aqui os resultados mesmo da tabela de frequência, distribuição de frequência, com as frequências absoluta, relativa, acumulada, todas as informações que são vistas na construção da distribuição de frequência. Eu vou fechar essa opção e a gente vai estar vendo agora a opção de cálculo do coeficiente de correlação entre as variáveis. Para fazer isso, o que eu vou pegar é a opção ver, tá? E aí a gente vai aqui, ó, na opção matriz de correlação, ok? Cliquei nessa opção. Aqui vão aparecer, então, as variáveis, todas as variáveis que estão no meu arquivo de dados, tá? Dentre elas, você pode optar por algumas
ou por todas, né, se você quiser. No meu caso, eu vou optar por todas as variáveis. Por quê? Porque optando assim, ele vai calcular a correlação de todas as variáveis duas a duas, né? Portanto, aqui ele vai calcular a correlação de x1 com x2, x1 com x3 e x2 com x3. Eu seleciono essas variáveis aqui e dou um OK aqui, ó, que ele vai calcular a correlação. Perceba que, em muitos momentos, o Gradle coloca as janelas, elas ficam ocultadas. Então, é só ficar atento com relação a onde está a janela resultante da sua operação. No nosso caso aqui, ó, ela está aqui. Então, essa informação que é apresentada, o que tem aqui? Eu tenho o cálculo do coeficiente de correlação entre as variáveis duas a duas. Ela é chamada de matriz de correlação, porque, na verdade, essa informação é em uma matriz, só que essa matriz é simétrica. Porque a correlação entre uma variável xi e uma variável xj é a mesma que a variável xj com a variável xi. Né? O valor é o mesmo. Portanto, se eu armazenar em uma matriz, nas posições i e j, essas correlações, elas acabam, a matriz acaba tendo uma natureza simétrica. Então, aqui, no resultado, existe uma parte de teste de hipótese sobre coeficiente de correlação, a gente não vai estar interessado nisso. Aqui tem o número de observações, que é 50, né? Nesse caso, o número de observações para cada variável. E aqui os coeficientes de correlação. Na primeira linha, a gente pode observar aqui que a correlação, ele mostra a correlação entre todas as variáveis e x1. O coeficiente de correlação entre x1 e x1 é 1, porque é a mesma variável. Né? Assim, é para todos os elementos da diagonal dessa matriz. Veja que a gente está vendo só a parte triangular superior aqui da matriz. Né? Mas como ela é simétrica, a parte inferior aqui ela é igual à parte superior. Ainda na primeira linha, aqui eu tenho a correlação entre x2 e x1, que nesse caso é 0,61, e aqui a correlação entre x3 e x1, que é negativa, é menos 0,9 o valor. Na segunda linha, a mesma informação, né? Como eu disse, a diagonal aqui, os valores são todos 1. Nesse caso, a correlação entre x3 e x2, que é o que resta, é menos 0,42 os valores. Beleza? Essa é mais uma de nossas vídeo dicas, né, sobre o Gradle, e eu vejo vocês numa próxima.